edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence a Pisífas. Queridos, a primeira coisa que Gideão fez, depois que ele conversou com o anjo do Senhor, depois que ele confirmou que era Deus, a primeira coisa que ele faz, a gente leu no verso 24. Então Gideão edificou ali o quê? Um altar ao Senhor. Queridos, nós temos que edificar altares ao Senhor. Aleluia. E o que é edificar o altar ao Senhor? Foi naquele momento que você entregou a tua vida para Ele. Naquele momento que você veio aqui na frente e você, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu edifico a Ti um altar. O altar é a tua vida, é a tua santidade, Amém. É a tua busca diária, é o teu acordar, é o teu trabalhar, é o teu dormir, é o teu evangelizar. Esse é o altar que você constrói a Deus diariamente. Se você ainda não construiu esse altar, hoje você vai ter essa oportunidade no final. Nós vamos estar orando e você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de buscar mais a esse Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, nós temos que fazer como Gideão, edificar altares ao Senhor e entregar todo o nosso ser ao Senhor. E o texto continua, essa foi a primeira coisa que Gideão ele vem fazer. Lá no verso 25 nós vemos a segunda coisa que ele fez. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma um segundo boi, e oferecerás holocaustos com lenha do poste ídolos que virás a cortar. Queridos, a segunda coisa que Gideão ele faz depois de edificar um altar a Deus é destruir os altares de Baal, é destruir tudo que tinha de ruim na vida dele. É a segunda coisa que ele faz, é ir com essa destruição. E se você for ver lá em Mateus 24, 6, 24, Jesus ele veio nos ensinar que não podemos servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo, porque você agrada a um e desagrada ao outro. Não tem como, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você tem que tomar essa postura de homem de Deus e falar: ó, isso aqui eu vou largar. Isso aqui acabou na minha vida. Agora eu sou de Deus, agora eu sou de Jesus. Se você for ver lá em Josué 24:15, aquele povo estava para atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, o povo já era milhões. Josué ele vira para uma tribo e fala: vai entrar? Vai servir ao Senhor? Vai adorar o Senhor? E aí, Zebulon, vai entrar? Vamos com tudo. E ele fala: eu não sei contra vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a postura, ele tomou a decisão. E nós temos que tomar essa decisão. Talvez o que te prenda em casa seja uma fitinha da Bahia, ou talvez uma blusa que você ganhou com uma santa, eu não sei o que te prende. Se você orar, Deus vai te revelar. Como já aconteceu comigo. Uma vez eu ouvi uma pregação falando sobre essa questão e eu cheguei em casa e orei: Senhor, se tiver alguma coisa aqui em casa que não venha de ti, me dá a direção. E eu mexendo numas gavetas lá, eu achei da minha mãe uns elefantinhos pequenininhos, coloridos, que você coloca para a porta, né? E minha mãe já morreu há 15 anos, e aquele negócio, eu já mudei de 15 casas, e aquele negócio estava na minha casa. E Deus me mostrou, eu mexi naquela gaveta que eu não mexia sei lá há quanto tempo. Então Deus ele também faz isso conosco. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que responde a oração. Então quando você clama, Ele vai e fala contigo, Ele responde, Ele te usa, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, querido, nós temos que ter isso dentro de nós. Primeira atitude, vamos edificar altares ao Senhor. Segunda atitude, destruir tudo que não vem de Deus. Tudo que não se chama de Deus está destruído, está anulado. E depois, no 26, o que ele fez? Com aquele resto ali, ele edificou outro altar. Então, com aquele resto, você pode testemunhar. Você pode edificar outras vidas. Ó, eu fazia isso, mas agora eu faço isso. Aleluia. Eu sou do Senhor. Eu fazia isso, mas agora eu sirvo só ao Senhor. E aquele teu testemunho, aquele resto, vai edificar outras vidas. Vai alcançar outras vidas. Nós temos que ter isso dentro de nós. Vira a folhinha e pula para o verso 35. Daí a gente leu até o 26, do 26 ao 35, Gideão, depois de toda aquela união que ele teve com Deus, aquele contato, ele começa a se preparar para começar aquela guerra, para efetivamente cumprir o que Deus tinha chamado ele, que era libertar aquele povo. Então a gente entra no verso 35, o verso 35 diz: enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada,
convocaram para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar com ele. Queridos, novamente Gideão teve humildade e ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda, queridos. Nós temos que ter essa humildade dentro de nós. Está com dificuldade? Pede ajuda. Deus te colocou numa igreja que tem diversos pastores, diversos missionários. Se você for ver a quantidade de membros para pastor, é muito grande. Você tem total acesso. Pede ajuda para o teu pastor, pede ajuda para o teu irmão que está do teu lado, pede ajuda para os teus familiares. Quebra esse orgulho que está dentro de você. Eu estou com dificuldade nisso, mas eu vou vencer sozinho. Não, pede ajuda. Às vezes aquele irmão não pode te ajudar materialmente, mas ele vai estar orando contigo. Ele vai estar batalhando em oração. Então, Deus ele envia pessoas para nos ajudar. Às vezes você está esperando o sobrenatural na tua vida e Deus já te capacitou para você resolver aquele problema, ou já colocou um irmão para te ajudar a vencer aquela batalha. Afinal, é melhor o que? Serem dois do que um. Então, nós temos que ter isso dentro de nós. Pedir ajuda não é errado, não é vergonha, não é humilhação, não. Você tem que saber a hora também de pedir ajuda. Mas tem um detalhe: para quem ele pediu ajuda? Ele pediu para qualquer um? Não. Ele pediu para as tribos de Israel, para o pessoal que ele conhecia, que ele confiava. Não vai pedir ajuda para quem não é cristão. Não vai pedir ajuda para as pessoas desse mundo. Tem que ter discernimento também na hora de pedir ajuda. E para vocês terem uma ideia dessa resposta, desse pedido de ajuda, Deus, de 32 mil pessoas foram tocadas para ajudar a Gideão. 32 mil. Um pedido de ajuda que ele fez, 32 mil pessoas se levantaram e falaram: não, nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele vai tocando as pessoas para te ajudar. Quando Deus ele te dá uma obra, você não vai fazer sozinho não, meu irmão. Deus ele vai te capacitar. Ele vai levantar pessoas para você completar aquela obra. Às vezes você está oprimido, todo sobrecarregado, mas Deus ele levanta. Ele tem esse dom. O jogo dele é leve, é suave. E Ele vai levantar nessa noite pessoas para ajudar umas às outras. Temos que nos unir. O povo de Deus tem que se unir. Aleluia. Nós temos que nos unir sempre. E desses 32 mil que vieram, Deus olhou e falou: 32 mil é muita gente, glória a Deus. Mas se eles lutarem assim, eles vão achar que eles ganharam com a força do braço dele. E não era isso que Deus queria. Deus ali queria operar os sinais, queria operar as maravilhas, como Ele quer operar nos dias de hoje. Então Ele falou: Gideão, dispensa os tímidos e os medrosos. Essa é a continuação do texto que a gente não vai ler. Gideão dispensou, 22 mil foram embora. Então aqueles 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. Mas Deus ainda olhou e falou: ainda é muito, 10 mil? Pô, 10 mil é muito. Qual foi a minha promessa lá atrás para você? Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, Deus, no mundo espiritual, já tinha subjugado aquele povo. Deus, no mundo espiritual, já subjugou o teu adversário. Já subjugou aquele que se levanta contra ti. Mas hoje é noite da gente tomar posse. Hoje é noite da gente tomar posse. Então, Deus ele fala para Gideão: faz isso aqui que eu estou mandando, vão sobrar 300 homens. Esses 300 vão ser os que vão lutar com você. Esses 300 vão ser os que vão vencer essa guerra. E Gideão foi lá, fez conforme Deus mandou, e ali se levantaram 300 homens. E para vocês terem uma ideia do que eram os midianitas, do que eram os amalequitas, vamos ler lá o capítulo 7, verso 12. Capítulo 7, verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Queridos, os adversários estavam ali na frente, milhões, como a areia do mar. Os camelos, multidões, todos armados. E aquele exército de Gideão, com 300 só. 300 que acabaram de ter sido formados, não tinham talvez o entrosamento que os outros exércitos já tinham, não tinham experiência, mas eles tinham o melhor, que era a presença de Deus. Aleluia. Eles tinham o melhor, que é a direção de Deus. Glória a Deus. Então, você vai lutar uma guerra, uma peleja, quer seja uma guerra pequena, quer seja uma grande batalha, você tem que ter a direção de Deus. Você tem que ter a estratégia de Deus. Porque não é números que ganha a guerra, e sim a direção de Deus, e sim a maneira que Deus ele vai operar naquele momento de crise.
Para encerrar, vamos ler o último versículo. Capítulo 8, verso 20.